E vem conferir a crítica do filme Novocaine. E eu assisti um filme que chegou nessa última quinta-feira nos cinemas e que eu estava muito interessado para saber o resultado, que é Novocaine. Filme esse que conta a história de um homem que não sente dor. Ele simplesmente pode levar um tiro, pode levar um soco na cara que ele não vai sentir dor nenhuma. E a partir daí, ele é um filme de ação. Sabendo que ele é um filme de ação, eu fiquei pensando, esse filme tem tudo para ser bom. Porque se trabalharem bem essa ideia, ela pode ser muito interessante, trabalhando boas sequências de ação misturada com uma boa comédia. Afinal, se o filme vai trabalhar alguém que não sente dor, a comédia tem que ser um fruto aqui dentro, senão ele não iria funcionar. E pra mim, o filme ele tem 3 pontos diferentes. Eu acho que ele começa muito bem, o meio ele me perde um pouco e eu não gosto tanto do final. Eu não acho o final ruim, mas não acho o melhor final do mundo. Por que o começo é tão interessante? Porque eles conseguem utilizar muito bem essa ideia. A forma como usam esse conceito de ele não conseguir sentir dor funcionou muito pra mim. Conseguiu fazer com que eu ficasse preso no personagem, conhecesse muito bem ele, conhecesse muito bem a vida dele e entendesse qual que é seu drama. Misturado com esse conceito de comédia, que funciona bem. E é aquela comédia meio difícil de se ver, porque não é aquela comédia em sentido de ser engraçada, divertida, que você vai assistir e dar várias risadas. Mas é uma comédia com a situação, onde gera situações onde elas são muito mais pra você gerar uma comédia do que o medo ou uma dor. Porque se você só ver como dor não iria funcionar. E a escolha do Jack Quaid para ser o protagonista é muito bom, porque ele tem um rosto e uma cara que combina perfeitamente com esse filme. Inclusive, parabéns para o ator que está crescendo muito em Hollywood nos últimos anos, participando de bastante filme que estão fazendo um certo sucesso. Então, a partir daí, o ator, ele tá crescendo e é muito interessante, porque eu gosto dele, gosto das atuações dele, e acho que ele é um ator promissor para Hollywood. Acho que ele nunca vai ser aquela grande estrela, que você sempre vê um filme dele e pensar, esse vai ser aquele filme que vai ganhar o Oscar. Mas ele é aquele ator que vai acabar ao longo do tempo gerando qualidade, porque ele é um bom ator e aqui ele prova isso. Gerando essa ideia de ser um cara meio esquisito, visualmente ele gera uma certa estranheza na forma como ele fala, ele sempre vai estar sofrendo. Não que ele seja esquisito de beleza, eu digo que ele é esquisito em sensação de... Ele, na maioria dos papéis, sempre passa a impressão de que ou ele é um coitado, ou ele parece um coitado, e isso é interessante porque combina com o personagem. A sequência que ele tem que tomar um sorvete pela primeira vez, ele não pode morder a língua, é muito interessante, porque ele morderia a língua e não perceberia que mordeu a língua e seria uma grande catástrofe. É muito interessante como ele vai atuando a partir daí. Então a primeira parte do filme que mostra isso é muito interessante. Conseguem pegar o conceito e utilizar muito bem. Até na primeira sequência de ação. A primeira sequência de ação do filme real também é muito boa, porque eles usam muito bem a comédia com estilo de ação que lembra muito filmes modernos de ação, com câmeras que cortam muito pouco e utilizam muito o cenário para poder sempre deixar a câmera viva e com cortes que você não consegue perceber, deixa a ação muito mais versátil. Então é aquele filme que brinca com isso. E até o conceito dele não sentir dor, porque a comédia tem que entrar nesse ponto que eu digo. Porque se fosse um filme que ele não sente dor, o cara dá um soco nele, ele não ia sentir nada, ia bater nele, ele não ia sentir nada, e ele ia pra cima do cara e acabou o filme, não ia ter graça. Agora, ele ser um cara que ele é meio... não saber como lutar, ele é um cara que ele é meio desajustado, e isso faz com que a ação vire um pouco de uma comédia que funcione. Pra mim, esse é o ponto principal que faz com que o filme funcione pra mim. A segunda parte é quando começa o assalto, e quando depois do assalto, começa todo um desenvolvimento de personagem, de apresentar outros personagens, ter algumas revelações. Pra mim, essa parte do filme cai um pouco de qualidade. E ele cai um pouco de qualidade porque você vê que aquele conceito inicial já começou a ser um pouquinho gasto. Então, a partir daqui, eles têm que aumentar a escala do filme. Então, as situações de risco vão aumentar, ele vai sofrer muito mais e, obviamente, ele vai ter que resolver o caso. Bom, nesse ponto, eu acho que o filme ele continua mantendo a sua essência principal, que seria colocar ele em cada vez situações mais de risco, e colocando ele em situações que são mais agoniantes, que você pensa, nossa, quer virar um pouco o rosto, como uma cena que envolve uma unha, mas como um todo, o volta disso não funciona tão bem pra mim. Eles diminuem o escopo do filme, algo que é interessante, porque senão ficasse muito grande seria um problema, mas os policiais pouco funcionam, os vilões pouco funcionam, a virada do filme é completamente óbvia. O que faz o filme se manter na segunda parte é realmente a
ótima atuação do Jack Quaid e mais do que isso, a ideia principal do filme que ela consegue se manter, porque você quer ver ele cada vez em situações mais de risco para poder sofrer mais e a ideia é continuar prevalecendo. Então para mim o que faz o segundo ato continuar funcionando e gerando meu entretenimento é isso, porque eu queria saber qual é a próxima situação que ele ia entrar, qual é o próximo momento que iriam colocar o personagem. O em volta dele acaba sendo um problema para mim, porque meio que quase nada funciona. Os policiais, a virada, os vilões, isso não funciona tão bem. O bom da segunda parte é que ele fica como protagonista e a gente vê através dele, então, muita sequência funciona. Inclusive, entrando um amigo dele ao longo do filme que ajuda muito nisso. E a direção também ajuda, porque da mesma forma que a primeira sequência de ação funciona bem pela câmera mais ágil, que lembra o filme de ação de hoje em dia, na segunda parte tem muitas sequências que ele é envolvido que também funcionam bem, porque a câmera continua funcionando muito bem. E a gente chega no final do filme. O final do filme pra mim é a pior parte, porque você acaba tendo que levar pra uma parte mais dramática, um pouco mais de ação, e ela se perde um pouco. Não é um final ruim, mas é aquele final que você já tá desinteressado, porque realmente não consegue te prender completamente. A trilha sonora do filme é funcional, a direção é boa, como já falei em alguns pontos desse vídeo, mas quando eu penso no filme como um todo, eu acho que a premissa, a ideia principal, ela é bem utilizada. Então o filme ele é funcional, ele consegue fazer o que eu achei que era mais difícil, que era fazer com que essa premissa se mantesse por quase 2 horas de filme. Eu achei que ela ia ser gasta e eu ia ficar enjoado, isso não aconteceu. Outra coisa que eu fiquei com medo é que já que ele é invencível, quando você acaba assistindo o filme, você não vai ter medo dele. Eles escolheram uma boa fuga de usar a comédia pra isso. Com um ator principal funcional, o filme acaba funcionando bem. Ele consegue se divertir. É um filme que eu recomendaria pra você passar o tempo. Não sei se eu recomendaria pra você ver no cinema, mas no streaming, pra passar o tempo, com certeza vale seu tempo. O em volta dele é um problema. Os personagens, o em volta, em relação à polícia, em relação aos vilões, se fossem melhor trabalhados, o filme ia funcionar muito mais. Ia ser muito mais interessante. Como foi feito, é um filme divertido, funcional, vale seu tempo, mas é só isso, não vai mudar sua vida. Concluindo, Novocaine é um filme que vale a pena para passar o tempo e apenas isso. Gera um bom entretenimento e eles conseguiram utilizar muito bem as sequências de ação, com um bom protagonista e com uma premissa funcional. Mas quando você vai através disso, você vê que o resto do universo é muito pobre e com um final que não é dos melhores do mundo. É um filme que vale seu tempo para assistir à tarde, despretensiosamente, mas só isso. E por isso que eu fecho Novocaine com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, que achou de Novocaine? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.